Hoje eu quero apresentar um testemunho que eu dei numa live que aconteceu na sexta-feira. Comecei na sexta-feira para não ficar muito extensa, então deixei para concluir na segunda-feira, ontem, dia 18. Eu queria compartilhar porque é a história da minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então o tema, a pergunta seria: o que Deus pode fazer na sua vida? Por quê? Porque Ele pode fazer muita coisa, mas depende de você. Você precisa estar de acordo, você precisa concordar, você precisa permitir, você precisa ter um acordo com o Senhor, ter um pacto, ter uma aliança. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, no meu entender, é você poder escolher o que você quer para a sua vida. Se você quer ter uma vida abençoada ou não, se você quer viver do seu jeito ou do jeito dele. Deus não nos criou como robôs programados para fazer a vontade dele. Nos criou livres para escolher se fazemos a vontade dele ou não, se nos submetemos às provações ou se nós tomamos as nossas próprias atitudes. Eu tenho certeza de uma coisa: depois de tudo que eu passei, Deus é muito grande e grande a obra que Ele tem para fazer na vida de todas as pessoas que se entregam completamente. Mas é necessário fazer uma entrega total, sem reservas. Quando você mantém uma reserva, quando você tenta controlar a sua vida, você não permite que Deus controle. Você está tomando providências, você está tomando atitude, e serão as suas limitadas atitudes que vão destinar a sua vida. Mas quando você entrega a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, então Ele vai mostrar para você o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Assista esse testemunho, deixe seu comentário aqui, compartilhe para outras pessoas serem abençoadas e, por favor, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a crescer. Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Boa noite, queridos amigos e irmãos no Senhor. Então eu quero falar da minha vida e da sua vida. Para começar a nossa reflexão, que eu não sei se vai ser curta ou longa, vou deixar o Senhor determinar isso. Eu vou ler o Salmo 103. Eu vou ler os dois primeiros versículos do Salmo 103, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sobre o que nós podemos tratar nesta noite? Esse assunto que escolhi como tema, o que devemos ao Senhor, nos leva a uma ligeira reflexão. Estou vendo ali que entrou meu amigo José Assis Silveira, fez eu lembrar da minha adolescência, tempo no seminário. Lembra, Zé Assis? Você lembra? Ribeirão Preto, 1973. Que aventura que foi a nossa, né? Quantos anos se passaram de lá para cá? Olha quanto tempo já passou. Quantos anos se passaram? 13 anos, já faz 48 anos que nós estivemos em Ribeirão no seminário. Fui eu, Zé Assis, o Paulo César Zanata, primo dele. Fomos os três para lá. O desejo mais sincero da minha alma era ser padre. Mas eu tinha uma série de embaraços na minha vida. Eu não tinha vida. Eu era uma criança complicada. Eu era uma criança que não sabia o que era a vida, não fazia ideia do que me esperava na vida, nem do que Deus poderia fazer na minha vida. Eu tinha aprendido religião nos 2 anos e meio que eu frequentei a Casa do Catecismo. Minha professora foi a Dona Nega, a tia da Cristina, e também uma das gêmeas. Não vou dizer o nome porque há pessoas que não gostam que falam o nome, né? Então não vou ficar citando o nome aqui, porque depois alguém chega e fala: falaram de você assim, assim. É complicado, é meio complicado mexer com gente. O Zé Assis conhece minha história, pelo menos naquela época. Ele por tudo e por todos
complexo de inferioridade baixíssimo, baixíssimo. Minha autoestima não existia. Eu era tudo aquilo que eu não gostaria de ter sido. Não gostava do meu nome, não gostava do meu rosto, não gostava da minha vida, não gostava de nada. Eu sentia que ninguém. E sentindo-me sozinho assim, eu não sei porque eu sempre fui sozinho. Quando eu comecei a ir para a escola, em 1967, era numa escolinha de fazenda, e eu ia sozinho. Meus 4 irmãos estudavam em outro período, eu ia sozinho de manhã, só eu. Parece que era o destino ser sozinho. No segundo ano, a dona Branca, que era minha professora, ela mudou, ela veio para a cidade, e a minha mãe me trocou de escola, me levou para outra fazenda, a fazenda Caxambu. Eu ia sozinho outra vez, era 4 quilômetros de distância, eu ia a pé, voltava a pé, e aí encontrei o senhor Ariovaldo Felipe, que me deu uma carona, que ele ia buscar a esposa dele, que dava aula lá na Fazenda Paraíso, e pediu para minha mãe me transferir para lá. Então eles passavam na porteira da entrada do sítio que eu morava, eles me davam carona para ir para a escola e me davam carona para voltar. Todo mundo era muito simples, meu pai, minha mãe, eu. A gente não tinha malícia de nada. Eu ia sozinho por aquelas estradas de manhã e voltava meio-dia sozinho. A gente não se preocupava, não tinha medo do que poderia acontecer. Mas o senhor Evaldo falou, olha, isso é muito perigoso, transfere para lá, eu te dou carona. O senhor Evaldo foi uma alma muito boa. A dona Leonice, minha professora do segundo ano, eles foram muito bons para mim. Então eu estudei até na metade do ano na Fazenda Paraíso. E a minha família veio para a cidade, mas a dona Leonice não deixou me transferir para a cidade. Então, de manhã eu ia na casa dela, pegava carona com eles, ia até a Fazenda Paraíso, e meio-dia voltava, eu descia na casa dela, que era um quarteirão da minha casa, e eu ia para casa dali, sabe? Olha, meu Deus, é tanta coisa. Dona Leonice, mãe do Ariovaldinho, mãe da Lídia, mãe da Sandra, né? Ela foi minha professora, ela me levava, eu fiz o segundo ano ali. Aí no terceiro ano, quando eu ia estudar no grupo escolar da cidade, quando finalmente ia me integrar à cidade, minha família foi embora para São Carlos. Nós fomos para São Carlos, não sei se meus primos de São Carlos estão assistindo a live. Minha tia Júlia sempre foi muito preocupada com meu pai e falou, olha, vem pra cá, você arruma trabalho na cidade, você tem que sair da roça. E meu pai foi, coitado, numa simplicidade sem tamanho, sem estudo nenhum, né, mal sabendo escrever o próprio nome, e só sabia trabalhar na roça. Passamos 4 meses de muita dificuldade e meu pai resolveu voltar para cá, para trabalhar na roça. E assim a vida passou. Então, quando nós viemos para cá no ano de 69, eu fui para o grupo escolar de Viradouro. Meu professor foi o professor Paulo Rubens, marido da dona Zenei, pai daquele dentista Paulo Rubens. E o São Paulo foi muito bom para mim também. Eu só não podia imaginar o que a vida tinha preparado para mim. Ninguém sabe, ninguém faz ideia. Quando chegou a 4ª série, eu não vou citar o nome, mas eu tive uma professora que me dava um tapa na cara todo dia de manhã. Todo dia. Eu sentava na primeira carteira. Do meu lado sentava o Carlos Nascimento. Ela dava a volta na mesa dela, ela vinha na minha carteira, passava as folhas do caderno, levantava a mão bem alta e soltava com toda a força na minha cara. Eu já tinha complexo de inferioridade. Eu já me sentia rejeitado pelo mundo. Sabe, parece que algumas pessoas nascem só para sofrer. Mas eu nunca tive maldade com a minha professora, nunca pensei mal, nunca pensei em vingança, nunca denunciei ela para ninguém. Nunca fui na diretoria reclamar, nunca falei para os meus pais, não falei para ninguém que eu apanhava quieto. Eu ia para a escola de manhã segurando aquela bolsinha de couro, tremendo de medo, porque eu sabia que o bom dia dela para mim ia ser um tapa bem dado na minha cara. Só ela me bateu na cara a vida toda. Só ela. Mas bateu muito. Porque eu tinha letra feia.
mas ela nunca me ofereceu um caderno de caligrafia para corrigir minha letra. Ela só sabia chegar, olhar o caderno e pá, tapa na cara. Mas tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Mesmo que você não conheça Deus, Deus cuida da sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Ele permite que aconteçam coisas tristes na sua vida para te levar ao conhecimento de Deus, para você conhecer o plano de Deus para a salvação da sua vida. Por isso, ninguém tem desculpa de chegar diante de Deus um dia e falar: Senhor, eu não sabia, Senhor, eu não tinha ideia, eu não fazia noção do que era isso. Porque todos os caminhos que nós passamos, eles têm o propósito de nos levar para diante de Deus, do seu evangelho, da sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Então, eu deixei de apanhar daquela professora quando veio uma substituta e descobriu que eu era um bom aluno. E eu era realmente o melhor aluno da turma, deixando a modéstia de lado, né? Porque eu tirei a melhor média do ano. Na quarta série, tirei a melhor média, eu tenho o diploma até hoje, 94, eu não era mau aluno. Enfim, saímos dali. Naquele ano eu manifestei o desejo de ser padre. Minha mãe falou com as mulheres da igreja e elas falaram com o padre entrou em contato com o padre Jacó no seminário de Ribeirão, porque ele era o diretor. O padre Jacó veio me ver, conversou comigo: você quer ser padre? Eu falei: sim, senhor. Ele disse: olha, eu não posso te levar agora, você é muito criança ainda. Quando você passar para a 7ª série, eu venho te buscar. A 7ª série daquele tempo é o 6º ano de hoje. Eu falei: tá bom. Então você vai estudar, vai para a 5ª série. Naquele tempo tinha que fazer exame de admissão. Eu fiz, passei, comecei, fiz a 5ª série, parecia tudo normal. Nunca gostei muito de matemática. E eu tive dificuldade. E quando eu fiz a 5ª série, eu consegui tirar nota o suficiente para passar. E lá na 5ª série, eu encontrei uma das professoras do catecismo. Tinha sido minha professora de catecismo, foi me dar aula de matemática. E na 5ª série, tudo bem, o ano passou, era normal, esperava as férias chegar e jogar piroca na rua. Foi para a 6ª série, né? Foi para a 6ª série, que é 6ª série é o 7º ano agora, né? Então, aí eu fui para a 6ª série e aí eu tive alguma dificuldade com a matemática. Quando a professora quis saber quem poderia estudar comigo, ninguém queria, porque eu era um menino muito tímido, muito introvertido e não tinha amizade com ninguém, então ninguém quis. Ela se ofereceu para me dar aula na casa dela. E apesar de ter muita vergonha de ir na casa dela, o Marcão acabou me levando. O Marcão, eu não sei dizer quem é agora, é filho do Tonico Barbeiro, acho que é esse mesmo, filho do Tonico Barbeiro, o Marcão. Não sei se você estava vendo essa live aí, né? Gente boa demais, o Marcão. Ele acabou me levando na casa dela e aquela atenção toda que ela dispensava, trazia uma xícara de leite, um pedaço de pão, e perguntava se eu estava com fome, e eu não estava acostumado com essas atenções. Eu passei minha vida sozinho, eu ia para a escola sozinho, quando eu voltava à tarde estava sozinho. Quando nós mudamos para a cidade, quando eu chegava da escola à tarde, meus 2 irmãos mais novos e eu, os mais velhos, tinham ido para a roça, meu pai e minha mãe tinham ido para a roça, eu ficava a tarde inteira sozinho dentro de casa. Ficava em casa, porque meu pai falava: não vai para a rua, porque se for para a rua eu te bato. Meu pai prometia e ele cumpria. Eu não ia, eu tinha um pavor tremendo do meu pai. Quando meu pai chegava em casa, eu corria para um canto, sentava no canto, ficava quieto para ele nem me ver, de tanto medo que eu tinha do meu pai. Então eu ficava ali sozinho o tempo todo, ninguém se preocupava. Você está precisando de alguma coisa, você está com fome, você está com dor de cabeça, você está com febre. Ninguém se preocupava comigo, eu não era acostumado. E aquela moça bonita ali me dando atenção, eu tinha só 12 anos. Mas despertou um sentimento de amor. Talvez até fosse o que as pessoas chamam de complexo de Édipo, não sei. Mas complicou a minha ida para o seminário, porque
Eu me apaixonei. Eu tive uma paixão tão forte que levou anos para passar. Mas no ano de 73, quando eu passei para a 7ª série, assim que o ano começou, o padre Jacó veio me buscar. Ele tinha prometido que viria e veio. E eu acho que eu não teria ido se dependesse só do que eu estava sentindo, mas eu tinha tanto medo do meu pai que eu resolvi ir. Eu fui. Eu peguei minhas coisas, eu entrei na perua Kombi e ele me levou para Ribeirão e eu fui conhecer o seminário. Eu ainda tinha o desejo de ser padre, só que eu estava descobrindo que eu tinha uma carência afetiva muito forte, muito grande. Eu não sabia como preencher aquilo. Eu fui para o seminário e lá as coisas foram serenando, eu fui me adaptando e fui esquecendo os problemas que eu deixei para trás. E naquele ano de 73, passava na Rede Tupi de televisão uma novela, chamava Mulheres de Areia. E as personagens principais eram Ruth e Raquel, vividas pela grande Eva Vilma. E a Eva Vilma me lembrava um pouco aquela professora que me deu tanta atenção. Tinha uma pinta no canto da boca. Não sei dizer mais certinho como era e tal, mas de qualquer forma, eu não fui para a sala de televisão. Tinha uma sala de televisão, tinha a sala de ping-pong, e na sala de ping-pong, que era a sala de recreação, tinha uma sonatinha pequenininha ali com os discos, e assim que eu descobri aquilo, meu Deus, nossa, eu ficava lá o tempo todo ouvindo aquelas músicas melosas, românticas, curtindo aquela amargura da solidão. E eu lembro que uma noite estava tudo escuro, eu ali sozinho naquele escuro, ouvindo músicas do Márcio Franco, quando o Zé Assis, não sei se você lembra disso, se ele está aí ainda, o Zé Assis entrou na sala de recreação. Miguel, vem aqui, aquela professora, ele sabia que eu gostava da professora. Aquela professora está lá na televisão. Ai, como que eu era menino bobo, tão bobo, tão bobo. Eu acreditei, e eu fui lá para ver se era verdade. E quando eu cheguei e vi aquelas duas gêmeas ali, contracenando na televisão, meu coração disparou. Não sabia se era ela, se não era, mas lembrava muito. E eu comecei a ficar deprimido, e foi um problema em cima do outro, e pouco tempo depois eu senti que não dava mais para ficar lá. Conversei com o padre Jacó, falei, olha, eu preciso voltar, eu não estou me sentindo bem aqui. Ele falou, eu também estou achando que você não está se adaptando, é melhor você voltar. Quando terminar a 8ª série, você vem. Tudo bem. Ele me trouxe de volta. E eu voltei ansioso para ver aquela professora de novo. No outro dia cedo, corri para a escola, me puseram numa turma de repetente. A professora era bem mais velha do que eu, uma turma bagunceira. E eu entrei num cantinho, sentei e fiquei lá esperando. Só para descobrir que aquela professora não estava mais dando aula em Viradouro, tinha ido embora. Eu não sei se é verdade, mas inicialmente me disseram que ela tinha ido para Ribeirão. Depois pegou outro rumo, foi embora e nunca mais voltou. Eu me senti perdido na vida, porque a única coisa que chamou minha atenção, a única coisa que realmente me interessava, que parecia bonito, tinha evaporado diante dos meus olhos. Eu não sabia que Deus tinha permitido aquilo para me levar por um caminho em que eu viesse a reconhecer que eu não sou nada, que eu não nada sou, que eu preciso do Senhor, que Ele é tudo que eu preciso para preencher minha vida. Os anos se passaram, eu mantive esse sentimento escondido no meu coração, mas Deus é aquele que vasculha os rins e os corações das pessoas. Eu tive minhas namoradas. Quando chegou numa certa idade, comecei a arranjar uma namoradinha aqui, outra ali, mas ficou aquele desejo de encontrar aquele amor do passado, aquele amor que marcou minha vida, e eu não sabia onde aquele amor estava. Hoje eu sei, está no céu. Nenhum ser humano tem a capacidade de amar como nós queremos ser amados, como nós precisamos ser amados. Só Jesus, só aquele coração precioso consegue amar com tanta intensidade que deixou a sua glória, a sua majestade no céu para vir aqui morrer em nosso lugar, para nos livrar da condenação do inferno.
E hoje você vê tantas pessoas apegadas a tanta coisa, apegam-se às suas riquezas, apegam-se às suas religiões, apegam-se a partidos políticos, apegam-se a ideologias, desprezando o verdadeiro e o único amor que poderia viver na sua vida, que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu não consegui terminar a 8ª série. Eu reprovei aquele ano. No ano de 74 eu fiz a 7ª série de novo, passei para a 8ª. O trabalho se intensificou na roça, para onde meu pai me levou, e eu acabei desistindo antes do final do ano, antes de terminar a 8ª série. Eu percebi que não ia ter jeito de estudar, que não ia ter chance nenhuma na vida, e eu realmente falei, eu tenho que me conformar com a sina na roça. Eu fui trabalhar na roça, comecei trabalhando num sítio aqui perto, depois eu fui trabalhar na Fazenda São Paulo, do senhor José Gibran, trabalhei quase 2 anos ali, entre 75 e 76, foi mais ou menos na época que eu deixei de estudar. Tentei fazer outras coisas, quis fazer curso por correspondência, não deu certo, tentei fazer tanta coisa, quis prestar concurso para aeronáutica, nada dava certo. Por fim só me restou uma opção, vou tirar a carta, vou ser motorista de caminhão, para sair da roça. Tirei carta quando eu tinha 19 anos, pagando as prestações, porque era como eu podia pagar. O dinheiro que eu ganhava na roça não era meu, ia para casa, era do meu pai. Então eu demorei muito tempo para acabar de tirar minha carta, fui pagando aos pouquinhos. E quando eu tirei carta, eu descobri que ninguém ia me dar uma chance de ser motorista. Porque todo emprego onde eu batia, as pessoas falavam, você precisa ter experiência, tem que ter prática, tem que ter experiência. Para trabalhar com ônibus tem que ter experiência, para puxar a turma de roça tem que ter experiência, para puxar laranja tem que ter experiência, para transportar a cana tem que ter experiência, tudo tem que ter experiência. Mas como que eu vou adquirir experiência se ninguém me dá um emprego? É complicado, né? Por fim, eu vi que não tinha jeito, me conformei com a roça. Casei com 22 anos, perdão, com 21 anos eu me casei. Com 22 anos nasceu minha filha mais velha. E eu já tinha me conformado que meu destino era a roça. Eu era um fracassado, um derrotado. O mundo não ia dar chance para mim. Quando eu me casei, eu já tinha um irmão que era motorista de caminhão, um irmão que era pedreiro e um irmão que era carpinteiro. E eu não era nada, era roceiro. Tinha que ser, foi o que a vida reservou para mim. Eu era ruim de roça também, era muito fraco, né? Eu não trabalhava, não conseguia trabalhar igual os outros, tinha problema com pressão, não sabia que tinha pressão alta, hoje eu sei que era pressão alta. Eu me dava cãibra e tinha tanta dificuldade. E nem ser bom de roça eu conseguia. Eu falei, meu Deus, que fracasso que eu sou, que derrota que eu sou, ainda fui casar, pôr filho no mundo. Aí no ano de 83, no momento mais crítico da minha vida, confuso, perdido, desorientado, sem rumo na vida, sem nenhuma esperança e sem Deus no mundo, Jesus entrou na minha vida através do Evangelho. Meu coração estava triturado bastante para reconhecer que nada mais importava. Eu não precisava ter orgulho religioso, não precisava me apegar à religião, não precisava me apegar a nada, porque todo mundo tinha me decepcionado, todo mundo tinha me abandonado, e eu não era nada, não era ninguém e nunca seria. E me ajoelhei diante do Senhor e falei, seja feita a tua vontade e não a minha. Conheci o Evangelho através da Bíblia Sagrada. Evangelho puro, verdadeiro, simples, sem invenções humanas, sem artifícios humanos, sem nenhuma novidade. O Evangelho que Jesus pregava. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi muito difícil também. Eu trabalhava na Barra do Agudo, sofri uma grande perseguição. Meus encarregados não gostavam de crente, de jeito nenhum. Mas foi uma grande perseguição mesmo, porque de 6 entregadores de cana, eu era o único que ia para a vinhaça todo ano, e quando terminava a safra, voltava para a turma do empreiteiro para fazer valeta. Os outros ficavam em volta do escritório, a parada inteirinha. Só eu voltava para a enxada, para o enxadão, para fazer valeta. Mas não desisti.
Falei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu ajudador e eu não vou temer o que o homem pode fazer. Segui. Minha família virou as costas para mim. Meu pai disse para mim, olha, se você quer ser crente, vai batizar nessa igreja, some daqui. Na porta, no fundo da minha casa não mora protestante. Eu tive que ir embora. Fui embora. Voltei quando ele me chamou, porque ele pôs uma família lá no fundo. Meu soldado trabalha demais para ele. Achou que era melhor ter o filho ali do que estranho. Então me chamou de volta. Eu voltei. Porque eu não podia pagar aluguel. Ganhava muito pouco. E eu tinha esperança que meu pai viesse a conhecer o Evangelho através da minha influência. Eu não sabia o que fazer. Para todo lado, por onde eu me virava, eu apanhava. Sabe, eu lembro de uma música que tocava naquele tempo que era interessante porque parece que falava para mim, né? Minha vida é tua, tua é meu Senhor. E tinha uma outra também que falava de provação, né? Falava, eu não lembro agora como é o ritmo, falava de provação. Depois eu vou ver se eu acho ela, eu vou deixar o link aqui para vocês verem como é. Parece que foi escrita para mim, falava de angústia, de provação, de dificuldade, mas a minha vida era do Senhor e eu não podia fazer mais nada, não podia voltar atrás. Jesus disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. E eu passei nisso, graças a Deus. Tive minhas falhas, minhas dificuldades. Futuramente eu acabei me afastando do Evangelho por algum tempo, até adquirir conhecimento suficiente. O Senhor me encaminhou, me pôs no caminho certinho. Não tenho do que me queixar, não tenho do que reclamar. Eu só posso agradecer. Para não ficar muito extensa essa live, eu vou concluir ela hoje aqui. E eu volto assim que tiver a oportunidade para continuar contando o que aconteceu daí para frente. As grandes vitórias, as escaladas que o Senhor me fez subir, como Ele foi me trocando de profissão, como Ele foi me exaltando perante os meus inimigos, me colocando acima daqueles que me perseguiam. Futuramente, fique com Deus. Deus abençoe você, sua família e o Brasil, em nome de Jesus.